noite a todos, a paz do Senhor, todos me ouvem? Maravilha, é isso aí, estamos iniciando mais uma aula do nosso curso, né? Passou uma semana aí, espero que todos estejam bem, espero que todos tenham assistido a aula passada na sua integralidade, né? A aula passada, lá no finalzinho dela, nós abordamos um assunto extremamente relevante. Diria eu que é um dos assuntos, se não for o assunto mais importante aqui do primeiro módulo de vocês, que é o assunto de solfejo, né? Que é o primeiro contato que vocês terão com a prática, né? Com a parte prática da música, né? Aquela leitura cantada da partitura. Tá, então encerramos a matéria, ali no finalzinho, essa introdução a solfejo ali ficou a cargo do professor Marcos Roberto, e hoje, né, hoje é a aula propriamente dita de solfejo, nós vamos ali recapitular todo o assunto que foi trabalhado na aula passada a respeito do solfejo, vamos passar algumas dicas e também trabalhar os exercícios de solfejo, tá bom, gente? Então, de antemão, já peço que vocês acessem a plataforma, quem ainda não fez isso, quem tem condição de imprimir aquele material que nós postamos lá, solfejo, aula 10, por favor, realize a impressão daquele material, porque hoje, no final da aula, nós iremos trabalhar aquele exercício de solfejo, tá? Isso aí será feito semanalmente. Todas as aulas nós vamos colocar um exercíciozinho de solfejo para vocês, além dos exercícios semanais, aquele formulário que a gente sempre passa para vocês. Tá bom, gente? Então, dando início aí na rotina normal das nossas aulas, nós vamos fazer uma leitura bíblica, tá bom? Vou colocar em tela cheia para que todos acompanhem. E a leitura bíblica de hoje está lá em Mateus, capítulo 7, nos versículos 7 e 8. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á a porta. Amém? Então, pessoal, continuemos aí buscando a Deus todos os nossos pedidos, as nossas ansiedades, né? Tudo aquilo que a gente precisa, que a gente necessite, depositemos a nossa confiança em Deus e vamos perseverar orando. Como diz a palavra de Deus, aquele que pede, recebe, aquele que bate, a porta se abre. Amém? Então, como de costume, vamos aí para a correção dos exercícios semanais, tá bom? Colocar em tela cheia, já peço que todos aí participem ativamente. Vamos lá? Então, exercício 1. Assinale a alternativa que diz respeito às quiálteras. Aí a primeira opção. São grupos de notas empregados com maior ou menor altura. São grupos de notas empregados com maior ou menor intensidade. São grupos de notas empregados com maior ou menor valor, ou seja, duração. São grupos de notas empregados com maior ou menor timbre ou nenhuma das alternativas anteriores. Quem pode aí nos responder? Exata a sua resposta, tá bom? Terceira alternativa, são grupos de notas empregados com maior ou menor valor, tá bom, gente? E aí, o que é valor musical? Né? A gente já falou algumas vezes sobre isso, né? Valor musical, ele diz respeito, né, à duração, né, o tempo das notas, tá bom? Então, esta era a alternativa correta. Vamos lá para o próximo exercício, exercício 2. Como chamamos uma quiáltera de 3 notas? Quem pode responder aí? É uma tercina, é uma quintina, é uma sextina, uma septina ou nenhuma das anteriores? É uma tercina. Isto, exatamente. Então, uma quiáltera de 3 notas, sempre que eu ver uma quiáltera de 3 notas, eu já sei que esta quiáltera se trata de uma tercina. A resposta correta aí era a primeira
alternativa do exercício 2. Agora, exercício 3. Como nós chamamos uma quiáltera de 5 notas? Quem pode responder? Isto. Perfeito, gente. Uma quintina, tá bom? Era a segunda alternativa que nós tínhamos aí. Certo? Então, exercício 4. Como nós chamamos uma quiáltera de 6 notas? Isso, exatamente. É uma sextina, era a terceira opção. Exercício 5. Onde podemos colocar o número que representa a quiáltera? Ele vai à direita do grupo de notas ou pausas. Ele não é, aliás, representado graficamente. Ele está à esquerda do grupo de notas ou pausas, abaixo ou acima do grupo de notas ou nenhuma dessas alternativas que eu li. Isso, perfeito. Então aí era a penúltima ou quarta alternativa. Vai sempre acima ou abaixo do grupo de notas. Ou pausas também, né? Que podem estar figurando aí como quiálteras. Sexto exercício. Como nós podemos chamar a quiáltera baixa, essa figura musical que está aí? Quem pode responder? Uma quintina. Isso, exatamente. É uma quintina. Agora, exercício 6. Como nós podemos chamar esta quiáltera que está aí na tela agora? Tercina. Tercina, perfeito. Resposta correta. Qual é a acentuação métrica dos compassos binários simples? Forte, fraco, fraco, forte e forte, forte, fraco, fraco e fraco, forte, fraco ou nenhuma dessas alternativas? Forte e fraco. Isso, exatamente. Forte e fraco, a penúltima alternativa aí. Exercício 9. Qual é a acentuação métrica dos compassos ternários simples? Forte e forte, forte, fraco e forte, forte, fraco ou forte, fraco, fraco e fraco ou nenhuma das alternativas? Isso, perfeito. Então, nenhuma das alternativas. A acentuação métrica correta dos compassos ternários, tá? Seria forte, fraco e fraco, tá bom? Então, primeiro tempo, via de regra, sempre forte, os demais fracos. Continuando aí na correção, tela cheia. Exercício 10. Qual é a acentuação métrica dos compassos quaternários simples? Forte, fraco, fraco, fraco. Isso, exatamente. Forte, fraco, fraco e fraco. Era a terceira opção. Exercício 11. Na melodia a seguir, as figuras circuladas representam o que nesta fórmula de compasso? Então nós estamos aí diante dessas figuras circuladas aqui em vermelho, ó, que eu estou passando o mouse aqui agora, essas duas, elas representam a unidade de tempo ou a unidade de compasso? Unidade de compasso. Isso, unidade de compasso. Perfeito. Por quê? Porque é a figura que preenche todo o valor de um compasso dentro desta fórmula aqui, 3/4. Exercício 12. Qual é a figura musical que representa a unidade de tempo no compasso 2/2? Qual dessas opções aí? Exato, é a mínima, no caso estava lá no exercício semanal como opção 3, tá bom? Próximo exercício, 13. Qual é a figura musical que representa a unidade de tempo do compasso 2/4? Isso, então, opção 4, no formulário semanal lá, é a figura da semínima que representa a unidade de tempo no compasso 2/4. Exercício 14. Qual é a figura musical que representa a unidade de compasso, tá? Não, é mais unidade de tempo, é unidade de compasso no compasso 4/4. É a semibreve, perfeito. Está aí figurando nesse nosso exercício como opção 1, tá bom? Exercício 15. Quando as notas que formam a síncope possuem a mesma duração, nós classificamos ela como síncope alterada, síncope breve, síncope longa, síncope regular ou síncope irregular. Lembrando, aquelas que
Isso. Aquelas que possuem a mesma duração nós chamamos de síncope regular. Penúltima opção aqui. Exercício 16. No caso dos contratempos, né? Quando o valor da pausa e da nota que a formam são iguais, nós podemos classificá-los como contratempo longo, contratempo regular, contratempo aumentativo, contratempo diminutivo ou contratempo irregular. Qual dessas opções? Contratempo regular. Perfeito. Então, era aí a segunda opção, contratempo regular. Por quê? Porque os tempos que o formam, né, eles são iguais. Aliás, as figuras que a formam têm o mesmo valor musical, tá? Então, como diz aqui o enunciado, quando o valor da pausa e da nota que o formam são iguais, ou seja, a figura, a pausa aí é a figura negativa, tá? E a nota é a figura positiva. Se essas duas tiverem o mesmo valor musical, então a gente está trabalhando com contratempo regular, tá bom? Próximo exercício aí. 17. Quando as notas que formam a síncope não têm a mesma duração, tá? Observem esse detalhe, não tem a mesma duração. Ela se chama síncope irregular, síncope diminutiva, síncope aumentativa, quiáltera ou síncope regular. Irregular. Vamos ver qual é a correta? Exatamente. Primeira alternativa, síncope irregular. Por quê? Porque elas não têm a mesma duração, tá bom? É importante a gente reforçar o aviso que esse conceito de regular e irregular, ele se aplica tanto às síncopes quanto aos contratempos e também quanto às quiálteras, tá bom? É a mesma, é o mesmo contexto aí que a gente tem que analisar. Se a figura possui, se as figuras envolvidas, aliás, possuem o mesmo valor musical ou não, independente de serem positivas ou negativas. Se possuir o mesmo valor, é regular. Se não possuir o mesmo valor, portanto, valores diferentes, será irregular, tá bom? Seguindo aí, tela cheia para o próximo exercício, 18. Qual o tipo de quiáltera onde as figuras que a formam têm valores iguais? Então, quiálteras fracas, quiálteras fortes, quiálteras imperfeitas, quiálteras regulares ou quiálteras irregulares? Quiálteras regulares. Perfeito. Então, qual o tipo de quiáltera onde as figuras que a formam têm valores iguais, né? Eles são iguais, portanto, então é a quiáltera regular. 19. Qual tipo de quiáltera onde a modificação provoca um aumento na quantidade de notas a serem executadas em um mesmo espaço de tempo? São quiálteras superiores, quiálteras inferiores, multiplicadoras, diminutivas ou aumentativas? Cuidado, hein, gente? Ó, aqui eu tô perguntando, ó, a quiáltera que provoca um aumento na quantidade de notas. Se é um aumento, se ela vai provocar um aumento, por exemplo, a subdivisão da unidade de tempo, né, no exemplo das colcheias, que foi aquele que nós passamos. Subdivisão normalmente ali, né, seria preenchida, aliás, por duas figuras, e aí eu estou passando a colocar três figuras para preencher o mesmo espaço de tempo que anteriormente duas apenas preenchiam, então é aumentativa. Se eu estou colocando 3 e 3 é maior do que 2, é uma quiáltera aumentativa. Como está lá no enunciado, pôr na tela cheia para vocês lerem, tá? Estou provocando um aumento na quantidade de notas, portanto é uma quiáltera aumentativa, tá bom? Exercício 20. Qual o tipo de quiáltera onde a modificação provoca uma diminuição na quantidade de notas a serem executadas em um mesmo espaço de tempo? São superiores, são quiálteras inferiores, multiplicadoras, diminutivas ou aumentativas? Não entendi? Perfeito, quiálteras diminutivas, tá? Dentro do mesmo contexto da informação que eu passei no exercício anterior. Portanto, a gente analisa o quê?
Se anteriormente eu executava 3 notas ali, seja, por exemplo, a subdivisão da unidade de tempo, os exemplos que nós passamos ali, até pedi na aula passada para vocês fazerem no caderno de música, né? Dei o exemplo de compassos compostos, onde a figura que representa a unidade de tempo também é composta, vai com um ponto de aumento lá, e o exemplo especificamente que a gente passou foi de uma semínima pontuada. Se a gente for subdividi-la, né, dentro do contexto dos compassos compostos, é uma subdivisão ternária, 3 colcheias. E o exemplo que a gente havia passado, né, depois dessa subdivisão nos compassos compostos, foi onde eu coloquei uma quiáltera com 2 notas. Então, inicialmente, eu tinha 3 notas ocupando o espaço de uma unidade de tempo. Inicialmente, prestem atenção, no início eu teria 3 figuras. Quando eu utilizei a quiáltera, eu passei a representar 2 figuras para preencher aquele mesmo espaço de tempo. Portanto, 2 figuras é menor do que 3 figuras, correto? Então, vamos ler ali o enunciado do exercício. Eu estou perguntando qual é a quiáltera que provoca uma diminuição na quantidade de notas a serem executadas em um mesmo espaço de tempo. Portanto, se eu estou provocando uma diminuição, como está aí na penúltima alternativa, essa aqui, ó, né, eu estou trabalhando com uma quiáltera diminutiva. Perfeito, gente? O conceito é bem simples, né? Como a gente está começando agora a ver isso aí, às vezes acontece uma confusão, né? A gente troca aí as terminologias, não tem problema, tá bom? O exercício é para isso mesmo. É preferível que vocês errem, né, nos exercícios semanais do que errarem na prova. Errou aqui, já presta atenção na correção e aí você vai acertar sem dúvida na prova, tá bom? Tela cheia, vamos continuar? 21. Como podemos definir o solfejo? É uma forma de marcar os tempos fortes e fracos dos compassos, é o exercício de se fazer uma leitura cantada de uma partitura, é a execução da partitura utilizando um instrumento musical, é a análise que irá definir se um compasso é simples ou composto ou nenhuma dessas alternativas que eu li agora. Isso, certinho. Então, é o exercício de se fazer uma leitura cantada de uma partitura, tá bom, gente? E lembrem que eu falei para vocês o seguinte, é uma das matérias mais importantes de todo o nosso curso, tá bom? Tanto que ela é avaliada, né? No final do nosso curso nós teremos uma avaliação de solfejo. Evidentemente que, assim, eu não consigo fazer essa avaliação continuamente à distância. Então, nós vamos passando a exercícios semanais para trabalhar isso com vocês, independente da gente voltar presencialmente ou não, quando nós voltarmos, né? Isso aí vai continuar sendo trabalhado em todas as aulas, tá? Sempre nós vamos passar aí um exercício de solfejo para vocês, para que vocês vão se desenvolvendo, a fim de que, na última avaliação que vocês vão ter lá no nosso curso, né, na série de avaliações finais, vocês também serão avaliados em solfejo. Então, dediquem-se, tá bom? Especialmente aqui nesse período em que nós estamos à distância, muitas vezes a pessoa vai ver o exercício de solfejo passando ali toda semana e ela pode pensar o seguinte, eu não vou dar muita atenção não, deixa aí, o professor não está avaliando esse solfejo semanalmente, então eu vou deixar a aula rolando lá, não vou fazer nada, não vou nem me preocupar. Aí a pessoa vai acabar dando com a cara na porta no final, porque é uma avaliação que ela por si só ela reprova. Nem eu, nem o professor Marcos não iremos aprovar um aluno que não esteja apto a fazer o que está escrito aqui nessa alternativa, que é fazer uma leitura cantada da partitura. Por quê? Isso é fundamental para que vocês iniciem a prática instrumental. O professor da disciplina prática, seja qual for o seu instrumento, você quer aprender eufônio, quer aprender trompete, trombone, saxofone, violino ou quer ir para o canto coral, o professor vai dar um método lá que ele escolheu, que ele achou melhor, para introduzir a prática instrumental para você, tá? E nesse método, as notas estarão representadas graficamente. Vocês precisam ter a capacidade de interpretar, né, tudo que está em uma partitura musical. Perfeito? Então, gente, é extremamente importante essa disciplina. Não deixem, tá, de forma alguma de praticar isso aí, não só nessa aula,
mas se for necessário, inclusive assistam de novo a aula da semana passada e todas as aulas nós vamos praticar o solfejo. Não abram mão disso, porque senão o aluno que não tiver um bom desempenho em solfejo, beleza, no início, né, estamos nos adaptando, mas nós teremos aí até o final do ano para que a gente se desenvolva no solfejo. Então fica tranquilo, não é algo assim súbito, da noite para o dia eu quero que vocês leiam, não. A gente vai trabalhando aula a aula, gradativamente a gente vai progredindo, avançando, trabalhando figuras rítmicas um pouco mais avançadas, né? Mas é importante que vocês trabalhem isso bastante, tá bom? É algo que requer prática, é algo que requer que vocês insistam um pouquinho, né? Mas não é impossível, tá? Eu só peço que vocês se dediquem nisso, não abram mão, né, de assistir às aulas, de praticar o solfejo, estudar e, se tiver dúvida também, tirar essa dúvida, tá bom? Antes de seguir, eu vou fazer só mais um pedido, reiterando tudo que a gente fala em todas as aulas, né? Às vezes algum colega esquece, tá bom, gente? Estamos corrigindo os exercícios. No momento em que você quiser, em que eu perguntar para que os alunos respondam, abra o seu áudio e responda, mas não deixe o áudio aberto o tempo todo, porque fica entrando o som ambiente da sua casa. E outra coisa que pode acontecer é o próprio som da minha voz, ele reverberar aí na sua casa e entrar pelo seu microfone de volta na nossa gravação. Aí depois vocês vão perceber a minha voz se repetindo lá quando vocês forem assistir a aula para tirar uma dúvida, tal, rever o conteúdo, tá? Então, tomem esse cuidado, desliguem os microfones enquanto vocês não quiserem tirar dúvida, interagir, tá bom? Não tem problema nenhum tirar dúvida, não tem problema nenhum interagir, mas enquanto não estiverem tirando dúvidas, respondendo as questões aqui, ou qualquer situação que se fizer necessária, mantenham desligado, tá? Para preservar a qualidade da gravação que vai ser disponibilizada aí depois para vocês mesmos poderem estudar, tá bom? Seguindo aí, tela cheia. Exercício 22. Qual o ponto, aliás, a qual ponto o executante também deve se atentar durante a execução do solfejo? Repetindo, a qual ponto o executante também deve se atentar durante a execução do solfejo? O que ele deve prestar atenção, né? O que ele deve observar também enquanto ele estiver executando, realizando um solfejo? Nós temos aí, primeira opção, ao timbre. Segunda opção, a acentuação métrica. Terceira opção, ao instrumento musical. Quarta opção, ao nome da música e do compositor, ou nenhuma das alternativas anteriores. Quem pode responder essa questão aí pra gente? A acentuação métrica? Perfeito, exatamente, tá bom, gente? Então, a acentuação métrica, ela deve ser seguida quando nós estamos praticando um solfejo. Não é porque você só está solfejando, porque você não está com o instrumento musical, ou porque você não está cantando, seja solo ou junto a um coral, que você deve deixar de executar ou de atentar-se para a acentuação métrica, tá bom? É extremamente importante essa questão da acentuação métrica, mesmo quando nós estivermos realizando o solfejo, assim como a marcação dos tempos, tá bom? O professor Marcos passou lá, nós vamos reiterar isso na aula de hoje. Tela cheia. Exercício 23. Classifique esta quiáltera conforme as alternativas abaixo. Tá bem grande aí o desenho. Tá? Ela é uma quiáltera regular ou uma quiáltera irregular? Irregular? Isso, exatamente. É uma quiáltera irregular. Por quê? Porque aqui nós temos uma semínima, aqui nós temos outra semínima e aqui nós temos uma mínima. Perfeito? Então, figuras de valores diferentes é uma quiáltera irregular. Próximo exercício. 24. Classifique esta quiáltera conforme as alternativas abaixo. Então, observem esse desenho, né, estas figuras musicais aqui e respondam para mim. Trata-se de uma quiáltera regular ou irregular? Regular. Perfeito, é uma quiáltera regular, porque todas as figuras que estão apresentadas aqui para vocês possuem o mesmo valor musical, né? Lembrando, né, quando eu
falo valor musical, eu estou me referindo à duração, ao tempo em que essa nota permanecerá em execução. Tá bom, gente? Iniciando aí o conteúdo da aula de hoje, né, que é solfejo. Esse conteúdo ele já foi introduzido na aula passada, no finalzinho da aula passada ali pelo professor Marcos, né? Ele trabalhou muitos exemplos ali, tanto sem acompanhamento quanto com acompanhamento, né? Seja o solfejo melódico, seja o solfejo rítmico, isso aí já foi introduzido. Nós vamos rever esse conteúdo hoje, né, para massificar, por ser um conteúdo muito importante, a gente introduziu ele naquela aula. Vamos aqui repassar esses conceitos, dar algumas dicas que podem facilitar a vida de vocês quando vocês pegarem uma partitura. Antes de iniciar a execução musical, sempre é interessante a gente fazer um solfejo, tá? Já aproveitando esse momento para dar essa dica para vocês, tá bom, gente? Leitura de primeira vista, o que a gente chama de leitura de primeira vista, né? É quando eu não conheço o repertório que eu vou executar, né? Então, o maestro, né, ou quem está responsável, às vezes é o chefe de naipe que está responsável por um determinado ensaio, e ele distribuiu uma partitura para mim. Quando eu pegar aquela partitura, se eu não conheço aquela partitura previamente, eu nunca ouvi, eu nunca executei aquela partitura, para mim é o que a gente chama de uma leitura de primeira vista, ou seja, primeira vez que eu estou vendo aquela partitura, né? E assim, para que nós tenhamos uma leitura ágil, uma leitura rápida, para que logo de cara a gente consiga fazer essa leitura de cima a baixo, nós precisamos praticar, estimular essa leitura musical. E uma forma que pode nos auxiliar, né, quando a gente recebe uma partitura, antes da gente iniciar a execução propriamente dita, né, antes do maestro baixar a mão ali para iniciar a música, ou antes do nosso grupo, seja um quarteto, um trio, que nós estivermos preparando para o ensaio, antes da gente começar a execução, é muito valioso que eu pegue essa partitura e faça um solfejo dela. Eu vou pegar aquela partitura e eu vou cantar sozinho aquela partitura para que antes da execução propriamente dita eu já saiba o que vai acontecer no meio daquela música. É uma forma de eu me antecipar. Por isso que é tão importante, né? Até porque quando vocês forem para a prática instrumental ou para a prática no canto coral, vocês vão estar diuturnamente em contato com partituras. Então, o primeiro passo para a leitura de uma partitura e execução, seja no instrumento musical, no canto solo ou no canto coral, é a questão do solfejo. É o primeiro passo para que a gente passe a desenvolver a nossa leitura musical, tá bom? Então, gente, e aí quando eu estou lendo uma partitura de primeira vista, o que é importante que eu faça? Eu vou pegar e vou começar a cantar a partitura do jeito que o professor Marcos passou para vocês na aula da semana passada? Não, eu posso muito bem pegar essa partitura e fazer uma leitura mentalmente, utilizando, evidentemente, todos os princípios que são passados no solfejo, né? Até para que eu mantenha essa disciplina que também é importante, de respeitar os tempos, de respeitar a acentuação métrica, todas as questões que já foram passadas, a gente tem que respeitar. E a gente já começa a trabalhar isso mentalmente. Peguei uma partitura, ou tô parado, às vezes tá na escola, tá no trem, tá no ônibus, tá com a partitura, pega aquela partitura e já vai lendo, já vai fazendo uma leitura musical. Isso vai ser muito bom para a prática de vocês, para que a leitura musical de primeira vista de vocês fique mais ágil, mais rápida, mais dinâmica, né? De antemão, vai ser um pouco difícil, né? Como qualquer conhecimento que a gente começa a trabalhar, a gente vai ter que praticar, se adaptar. À medida em que nós vamos praticando, nós vamos passar a reconhecer logo de cara como vai ser a execução de determinado grupo, de determinada célula rítmica, né? Tem uma série de figuras musicais. Se eu estou praticando, vai chegar um ponto em que eu vou olhar para aquele grupo de notas ou figuras musicais e eu já vou saber como é que eu devo executar ela de cabeça. Eu não preciso nem me propor a fazer um solfejo. Eu vou bater o olho e já vou identificar. Mas para eu chegar nesse nível, eu tenho que começar devagar. Desse início que nós vamos fazer aqui, seguindo os conceitos básicos, né, que a gente tem que seguir no solfejo, e gradativamente a gente vai progredindo. Tá bom, gente? Vamos ler aí o conceito, a definição, né, de solfejo como está no nosso material didático. Tela cheia para que todos acompanhem. No conceito da música ocidental,
o solfejo é o exercício de se fazer a leitura cantada de uma partitura, ou simplesmente a leitura rítmica das notas. Além de um meio de proporcionar um primeiro contato com a execução musical, trabalhando ritmo, melodia e afinação, o solfejo também contribui para o desenvolvimento da percepção auditiva, tanto rítmica quanto melódica, auxiliando na identificação e assimilação da execução do que está representado graficamente na partitura, tá bom, gente? Então, como eu já havia falado e está aqui escrito no texto, é um ótimo exercício para que a gente faça sempre quando a gente pegar uma partitura. Eu vou precisar lá estar no meio da orquestra com a partitura na mão e ficar lá tá, cantando nota a nota? Não, não precisa disso. Mas eu posso fazer esse exercício mentalmente. Isso é uma coisa que todo músico faz, tá? Do iniciante ao profissional, tá? Sempre que um músico profissional lá da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, a USESP, né, uma das melhores orquestras da América Latina, sempre que aquele músico lá recebe uma partitura que ele nunca leu, ele vai pegar a partitura, ele não vai pegar o instrumento dele, né, porque até recomendo, e voltando às atividades presenciais, nós vamos procurar organizar visitas, né, à Sala São Paulo, vamos procurar organizar algumas oportunidades para que a gente assista alguns ensaios abertos de orquestra, né, na medida do possível, e quando isso ocorrer, vocês vão ver o nível de extrema disciplina que é um ensaio. Então, quando estamos no ensaio em um grupo profissional, vocês vão ver que quando o maestro está lá na frente, os músicos não vão ficar tocando nota a ermo assim, né? Os músicos, eles respeitam a presença do maestro. Então, para quê? Para que quando o maestro quiser falar, ou se ele estiver falando, ninguém interrompa ou atrapalhe o maestro. Então, o músico que pegou a partitura, ele vai pegar lá o instrumentão dele e vai começar a tocar? Ou o corista vai começar a cantar quando o maestro está pretendendo fazer uma preleção, está pretendendo transmitir os avisos? Não, ele não vai fazer isso. Ele vai pegar a partitura dele e mentalmente ele vai iniciar o trabalho de leitura. Ou seja, como se ele já tivesse com o instrumento, ele já vai se imaginar tocando aquela partitura. Ele vai ler mentalmente, né? É um solfejo, só que ele vai fazer isso de uma forma individual e sem que ninguém que esteja em volta dele perceba, só para que ele possa se antecipar à leitura dessa partitura que foi proposta para que ele executasse, tá bom, gente? Próximo slide aí, nós vamos ver um dos aspectos que também é muito importante na prática do solfejo, para que a gente se discipline tanto individualmente quanto para a prática em conjunto, tá bom? Esse é um dos princípios fundamentais, a marcação correta dos tempos. Vamos ler ali a descrição que está lá em cima e daqui a pouco a gente vem para a demonstração, tá? A execução do solfejo costuma seguir um determinado padrão de movimentos das mãos para a marcação dos tempos do compasso. Estes movimentos variam em função da fórmula de compasso e da unidade de tempo desta forma, ficando a execução dos compassos compostos idêntica à dos compassos simples, porém em andamentos mais lentos, aplicando o conceito dos compassos correspondentes. O que quer dizer essa descrição aí que nós acabamos de ler? Quando eu falo para vocês que a gente vai se atentar a essa questão, né, dos compassos correspondentes, eu estou querendo dizer o quê? Nos compassos simples, eu vou dar um exemplo de um binário simples, né? O 2/4 é um exemplo de binário simples. Se eu aplicar aquele fator, né, que nós passamos de 3/2 para chegar ao compasso correspondente composto, que é o 6/8 no caso, é um binário composto, se o binário simples possui 2 unidades de tempo, por isso ele é um compasso binário, né? O 6/8, que é um binário composto, também terá 2 unidades de tempo. Então, este é o conceito que nós devemos observar. Se tem 2 unidades de tempo, eu vou executar o modo que está aqui de marcação de tempos prevista para os compassos binários. Eu vou contar 1, 2, 1, 2, 1, 2, né? Lembrando o que o professor Marcos falou. Apesar de aqui no nosso material estar baixo em cima, né, o primeiro tempo embaixo, o segundo tempo em cima, né, a gente usualmente costuma fazer um movimento aqui, curvo aqui embaixo, tá? Então eu vou fazer aqui, ó, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, tá bom? Então essa é a marcação
correta, né, dos tempos para os compassos binários, sejam eles simples ou compostos, tá? Se for um compasso simples, vai ficar dessa forma. 1, 2, 1, 2. Se for composto, também vai ficar dessa forma, só que eu devo mentalizar que vão estar ocorrendo aí as subdivisões ternárias, tá bom? Então, normal, vai continuar a marcação, porém, vai estar sendo executadas as 3 subdivisões, né, do compasso correspondente, né, no caso, correspondente ao simples. Então, vai estar aqui, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, gente, exatamente igual a execução tanto nos compassos simples quanto nos compassos compostos. Seja o binário simples ou binário composto, a marcação vai ser 1, 2, 1, 2. A diferença é que eu vou ter que mentalizar essa subdivisão que vai estar ocorrendo. Por isso, normalmente, né, o professor Marcos falou na aula passada, e aqui a gente conseguiu essa informação também, de que normalmente eles são executados pouca coisa mais lentos do que os simples, né? Para que dê tempo de a gente pronunciar, em vez dessa subdivisão binária, uma subdivisão ternária que provavelmente vai estar ocorrendo na partitura. Então, ao passo em que no compasso simples eu devo imaginar a subdivisão assim, ó, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ou então fazendo sem a marcação correta dos tempos, só marcando aqui a pulsação, ó, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Para que a gente tenha a ideia da subdivisão, nos ternários eu vou ter que contar com uma subdivisão ternária, né? Nos compassos, no caso, compostos. Então, vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, do ponto de vista da subdivisão, porém a marcação dos tempos ela deve seguir o mesmo conceito dos compassos simples. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mantendo-se esse movimento de 1, 2, 1, 2, 1, 2. Perfeito? Agora nós temos os compassos ternários, que é o que está aí no centro, né? Observem que o movimento deles está para baixo, para fora e para cima. Então vai ficar aqui, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Em todos eles, seja no binário, seja no ternário ou seja no quaternário, o primeiro tempo fundamentalmente sempre será em baixo, tá bom? Seja no binário, no ternário ou no quaternário. Então vou repetir aqui a execução dos compassos ternários. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lembrando mais uma vez que esta regra de marcação de tempos, esse movimento das mãos que eu tenho que fazer, ele não vai mudar nos compassos simples para os compassos compostos. É a mesma coisa se eu fizer um ternário simples e se eu fizer um ternário composto. Vou manter aqui, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Perfeito, gente? E agora o compasso quaternário, que é o que está lá mais à direita na tela. Como que funciona a marcação dele? Primeiro tempo embaixo, segundo tempo para dentro, tá? Se eu me baseando aqui, fazendo essa movimentação com o meu braço direito, tá? Para vocês está espelhado aí na casa de vocês, mas para mim eu estou fazendo com o braço direito. Então vai ficar dessa forma aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Para baixo, para dentro, para fora, para cima. 1, 2, 3, 4. Tá bom, gente? Esta é a marcação dos compassos quaternários. Também não irá mudar para os compassos compostos. Tanto simples quanto compostos, eu vou manter isso aqui. Se eu estiver num compasso quaternário simples, pode ser o 4x4. 1, 2, 3, 4. Se eu estiver num quaternário composto, por exemplo, 12x8, mesma coisa, só que aplicando-se aí as unidades de tempo. 1, 2, 3, 4. Não vai mudar, tá bom, gente? Então, importantíssima a questão da marcação dos tempos. Primeiro, para que nós, em um âmbito individual, né, eu já comece a trabalhar a minha coordenação motora, de eu estar mantendo uma execução, né, eu vou estar cantando a partitura e vou estar me atentando a um determinado movimento que vai estar sendo executado aqui.
que é o da marcação dos tempos que eu devo manter sempre com as mãos, né? Isso é um primeiro passo para que eu aprenda a depender dessa marcação dos tempos, que ora eu estou fazendo com a mão, com a minha mão, e ora será feita por um maestro ou por quem estiver encarregado aí da condução do ensaio, tá bom? Sempre em qualquer execução façam isso, tá? Nas primeiras aulas, gente, nós vamos costumar colocar aqui, nas práticas de solfejo, aqui no canto superior, eu vou colocar eu ou o professor Marcos, né, dependendo de quem fizer a gravação desse exercício de solfejo, nós vamos colocar nós mesmos fazendo a marcação dos tempos aí, para ajudar vocês, para lembrá-los de que deve ser feito sempre a marcação correta dos tempos, tá bom? Inicialmente. Gradualmente nós vamos retirando essas diquinhas que a gente coloca. Inicialmente nós vamos colocar aula a aula, lá embaixo de cada nota, qual que é a pronúncia correta que vocês devem fazer. Mas à medida em que nós formos avançando, nós vamos tirar essas dicas para que vocês comecem a fazer isso independente de a gente estar colocando lá ou não. Perfeito? Feita essa explicação sobre a marcação correta dos tempos, vamos lá para o solfejo rítmico, tá? Tela cheia. A execução de um solfejo rítmico consiste em realizar a leitura cantada de uma música ou trecho musical, apenas executando os sons sem distinção de altura ou do nome das notas. Este tipo de solfejo proporciona um desenvolvimento na agilidade da leitura musical, pois estimula o rápido reconhecimento das divisões proporcionais dos valores das figuras. O solfejo rítmico deve ser feito conforme a marcação dos tempos, e convencionamos algumas regras para a pronúncia das figuras, como vamos ver aqui a seguir. Então nós estamos vendo aqui, tá bom? Eu coloquei em tela cheia. Pessoal, repito, tá? Às vezes alguns de vocês, a gente tem um formulário aí de auditoria, a gente consegue verificar depois quem que assiste por notebook, quem que assiste por celular, né? E quem assiste por celular, né? Boa parte dos alunos assistem pelo celular, vai acabar ficando muito pequeno para assistir nessa telinha aqui, porque fica do tamanho da sua mão, fica difícil para ver aquelas figuras pequenas ou aquele texto que está bem pequenininho, tá? Então a gente reitera essa informação também. Assistam todas as aulas com o material didático de vocês em mãos. Tudo que nós passamos aqui, salvo raras exceções, a gente retira do material didático, tá bom? Então, mantenham sempre eles próximos de vocês para que vocês possam consultá-los e durante a aula sempre estejam acompanhando com o material em mãos, tá bom? Então vamos ver aí como que vai ficar a pronúncia de cada uma das figuras musicais, sejam elas positivas, as notas musicais, ou negativas, as pausas, a ausência do som. Vamos lá, tela cheia. Aqui nós temos as figuras, gente. Então aqui, ó, observem que as notas musicais, né, sem distinção, a articulação inicial delas vai se dar pela pronúncia da sílaba tá, tá bom? As notas que estão ligadas ou pontuadas, nós vamos fazer o seguinte: o prolongamento dessa nota, seja o prolongamento pela ligadura ou o prolongamento do ponto de aumento, que é equivalente à ligadura, eu vou iniciar falando tá e depois eu vou falar a letra A, sozinha, né? No caso, iniciando aqui, ó. Tá, tá? É um prolongamento. Tá, eu prolonguei a execução dessa nota aqui até o seu segundo tempo. Nesse caso do segundo exemplo aqui, ó. Estão vendo aqui, ó? Eu inicio essa nota e eu vou falar aqui, ó. Tá, tá bom? É a ligadura e eu vou fazer essa mesma pronúncia do tá para o ponto de aumento. É exatamente a mesma coisa, tá bom? Agora, as figuras negativas, as pausas, né? Primeiro a gente tem aqui o exemplo das pausas que a gente chama de pausas fracionadas ou pausas curtas, tá? Se for uma pausa de colcheia, de semicolcheia ou todas as outras pausas de valores menores, de proporção menores do que essas, né? A gente vai chamar, a gente vai ler elas, né? Pronunciando a letra E, tá bom? E as pausas que forem de semínima para mais, né, em termos de valor musical, a partir dela e os valores maiores que elas, a gente vai contar como 1,
e daí para cima. Se for uma pausa de mínima, a gente pode, se for um compasso simples, a gente vai falar 1, 2. Se for uma pausa de semibreve, nós vamos falar 1, 2, 3, 4, tá? Essas pausas mais longas, nós pronunciamos ela de acordo com a quantidade de tempos que elas vão representar num compasso, perfeito? Então, o conceito é bem simples, tá bom, gente? Observando que isso aí vai variar de acordo com eu estar num compasso simples, eu estar num compasso composto. Qual é a diferença? No caso do compasso composto, o mais comum que a gente vai ver aí, um binário composto, 6/8. A diferença é que aquela pausa ali, de semínima, que está sendo aqui no exemplo pronunciada como 1, ela também será pronunciada como 1. Todavia, esse 1, quando eu pronunciar ele, eu vou ter que observar que em um compasso composto, essa pausa de semínima ela estará pontuada e a duração dela vai ser um pouquinho maior, porque eu vou ter que agregar a ela o valor de mais uma figura, né, que é de mais uma colcheia, tá? Então, por isso, os compassos compostos têm sempre essa subdivisão ternária, tá bom? Eu só vou seguir essa mesma proporção, mas essas regras, elas vão se aplicar tanto para os compassos simples, quanto para os compassos compostos. A um primeiro momento, nós só iremos praticar solfejos em compassos simples. Depois, né, nós vamos iniciar mais para frente o solfejo nos compassos compostos. Então fiquem tranquilas, a leitura dos compassos simples ela é um pouquinho mais fácil do que a dos compassos compostos, tá? Mas o conceito é o mesmo. Essas figuras que vocês estão vendo aí, todas as positivas, eu vou pronunciar sempre a sílaba tá, né? Se houver um prolongamento da nota, eu vou ter que falar esse prolongamento, tá? Eu vou ter que expressar esse prolongamento. Se a nota inicia aqui e ela se prolonga, eu vou ter que iniciar falando tá e prolongar ela. Então eu vou falar tá, tá? Eu tenho que cantar esse prolongamento da nota, certo? Para preencher, para executar todo o valor musical que está ali representado, né? Eu somei dois valores, então eu tenho também que expressar esse valor quando eu estiver solfejando, que é a mesma coisa se eu estivesse tocando. A ligadura e o ponto de aumento vão aumentar a duração, ou seja, o valor musical dessa figura. Então, quando eu estiver executando, ela vai durar mais tempo. A mesma coisa, a diferença é que quando eu estou solfejando, eu vou expressar esse prolongamento através do prolongamento dessa letra que a gente acrescenta. Então, eu inicio articulando a sílaba tá e eu prolongo com a letra A. Então, tá. Perfeito? Eu já havia em alguns exercícios, aliás, em algumas aulas anteriores, já dei esse exemplo para vocês, tá bom? Vamos ver esse primeiro exemplo aqui em tela cheia, tá? Nós temos aqui, ó, abaixo de cada uma das figuras musicais, né, nós temos a sílaba que a corresponde, né? No caso aqui, ó, tá, tem uma ligadura e no prolongamento dela eu vou falar a letra A. Então, tá bom? E cada uma das figuras positivas, seguindo o exemplo, com a sílaba tá, figura negativa, né? Aqui eu vou pronunciar com a palavra né? Esta figura positiva, sílaba tá, pausa curta ou fracionada, letra E, né? A nota musical, figura positiva, sílaba tá, nota musical, figura positiva, sílaba tá, pausa longa, né? Eu vou contar de acordo com a quantidade, o valor musical dela, no caso a pausa de mínima eu vou falar 1, 2, pausa de semibreve, que essa aqui é ao contrário da mínima, 1, 2, 3, 4, tá bom? Aqui, figura positiva, sílaba tá, figura positiva, sílaba tá. E uma pequena observação aqui, ó. Durante a realização do solfejo, além da marcação dos tempos com o movimento das mãos, o executante deve se atentar também à execução da acentuação métrica, tá? Nós tratamos disso aí nos nossos exercícios semanais. Essa questão de que, independente de estarmos realizando um exercício de solfejo e não estarmos ali com um instrumento musical, né, ou no canto coral praticando de fato, né, nós temos que sempre observar a execução da acentuação métrica, perfeito? Continuando aí. Esta acentuação métrica deve ser feita através da pronúncia com mais ênfase quando se tratar de tempos fortes que,
Via de regra, são os primeiros tempos de cada compasso, salvo nos casos de síncopes ou contratempos, como a gente já havia falado, existe a regra, né, que é a de o primeiro tempo sempre ser forte, e existem, aliás, as exceções, que são os casos de síncopes ou de contratempos, que nós já estudamos eles, tá bom, gente? Então, este aqui é um exemplo, né, que vocês estão vendo aqui, de um solfejo rítmico, tá? No solfejo rítmico, gente, eu não vou ter que falar o nome da nota, né? Qual que é o nome da nota? Nota dó, nota ré, nota mi, nota fá, nota sol, nota lá ou nota si. Não preciso falar isso. Eu não preciso seguir a altura correta das notas. Dó, ré, mi, fá, sol. Não preciso seguir a altura correta das notas em um solfejo rítmico, tá bom? Basta para nós nos atentarmos, como o próprio nome sugere, para a leitura rítmica, ou seja, o objetivo é que a gente desenvolva o ritmo, a leitura das figuras musicais, tá bom? Saber qual que é o valor correto delas. Esse é o grande objetivo do solfejo rítmico, né? Estimular, aprimorar a nossa leitura rítmica. Quando eu bater o olho, eu tenho que saber qual que é a divisão correta daquelas figuras musicais que estão na minha frente. E isso é o melhor exercício que existe para vocês desenvolverem a leitura musical de vocês. Por quê? É um exercício que não depende de eu estar com o meu instrumento musical e também não depende de eu estar soltando a minha voz em algum lugar. Como eu já disse para vocês, se eu estiver num ônibus, eu posso praticar o solfejo mentalmente. Se eu estiver num trem, posso praticar um solfejo mentalmente. Se eu estiver no meu serviço, posso praticar o solfejo mentalmente. Se eu estiver na minha escola, lá no intervalo, posso praticar o solfejo mentalmente. Então, é a melhor forma de praticar. Por quê? Eu não vou atrapalhar ninguém no meu ambiente, tá bom? Eu posso fazer isso, eu vou me desenvolver, eu vou me aprimorar na leitura musical e sem incomodar ninguém, que às vezes o ambiente não proporciona isso. Por exemplo, eu aqui moro em um apartamento. Muita gente também pode morar em apartamento. E aí, às vezes, você fica meio restrito com relação à execução. Pegar um trombone, um trompete ou qualquer outro instrumento musical, ou mesmo quem é cantor, de sair praticando, por exemplo, nesse horário aqui, 8, 9, às vezes 10 horas da noite, né? Aí fica bem complicado de fazer isso. Mas aí, para praticar, né, peguei uma partitura nova, o maestro me mandou, falou, ô Henrique, tô te encaminhando aí uma música que nós vamos trabalhar ela no final de semana. Já vai adiantando a leitura dela para nós ganharmos tempo no ensaio. O que eu vou fazer? Vou pegar, vou imprimir essa partitura e vou começar a ler ela mesmo sem estar com o meu instrumento musical, tá? E vou me desenvolver, vou me aprimorar. À medida em que eu chegar no ensaio, já não é uma leitura de primeira vista, porque eu já conheci aquela partitura, já tive um primeiro contato com ela, já resolvi onde eu poderia ter dúvida ali, eu já pratiquei na minha casa ali, ó, solfejando ela para eu entender o que vai acontecer antes de eu estar na frente de todo mundo, né? Isso aí, pessoal, reduz exponencialmente a chance de você errar uma música, tá? O maestro te deu a partitura, aproveite. Sempre solfeje a parte, mesmo que seja mentalmente, mas sempre faça essa leitura prévia da partitura mentalmente, só você antes de tocar. Vai reduzir muito a chance de você errar durante a execução musical. Tá bom? Então essa é a explicação conceitual do solfejo rítmico e nós vamos avançar aí agora para o solfejo melódico, tá bom? Vamos ler aí a descrição de o que é um solfejo melódico. Pessoal, como no caso das quiálteras, eu peço que vocês tenham calma, às vezes uma pessoa pode ter dúvida, alguma coisa assim. Eu preparei aí, no mais para perto do final da aula, um videozinho também para mostrar para vocês de uma forma mais didática, passando algumas dicas de como que fica uma forma de vocês assimilarem melhor a duração das figuras musicais para ajudar vocês no solfejo, tá bom? Fiquem tranquilos, aqui é o momento das definições teóricas. Sempre a gente inicia com a definição teórica, lá para o final da aula a gente traz um pouquinho da prática para que vocês possam se desenvolver também na prática, que aqui na parte do solfejo, como eu disse para vocês, uma disciplina extremamente importante, isso aqui é essencial, tá bom? Leitura da definição do solfejo melódico, tela cheia.
A execução de um solfejo melódico é similar à execução do solfejo rítmico. Consiste em realizar a leitura de uma música ou trecho musical cantando as notas, cada uma conforme o seu próprio nome e podendo ainda ser executado ou não na altura correspondente, conforme o caso. Só uma pequena observação, quando eu digo conforme o caso, é porque o avaliador, no caso, é ele que vai estabelecer para vocês, ó, eu quero que você cante essas notas na altura correta. Então não vai bastar eu falar ali, eu vou dar um exemplo aqui, tá, gente? É até difícil de fazer isso, tá? Mas é o caso de eu ler todos os nomes de nota sem respeitar a altura delas. Em vez de eu cantar aqui, ó, dó, ré, mi, fá, sol, eu vou cantar aqui, dó, ré, mi, fá, sol, mantendo tudo na mesma altura. É até difícil de fazer isso, né? Mas aí vai depender do avaliador, né? O avaliador que vai definir para nós se ele quer que eu respeite as alturas, ou seja, ir aumentando as notas agudas, eu vou aumentando a frequência da nota, então dó, ré, mi, fá, sol, isso aí eu estou respeitando a altura das notas. Se o avaliador falar, eu quero um solfejo melódico, mas sem você não precisa respeitar a altura das notas, então eu vou ter que ler as notas, cada uma conforme o seu próprio nome, mas não vou precisar prestar atenção na altura, então eu vou poder ler dessa forma. Dó, ré, mi, fá, sol, sem respeitar a altura delas, tá bom? Continuando aí a leitura. Este tipo de solfejo exige muito mais concentração do que o solfejo rítmico, pois além da divisão, ele envolve também o nome das notas e pode ainda exigir que seja cantada na entonação correta, como veremos a seguir. E aí tá bem pequenininho para vocês. Repito, olhem no material de vocês, não se prendam só ao vídeo que nós estamos projetando aqui. Tá? Então nós temos aí a execução do solfejo melódico seguindo também os princípios do solfejo rítmico. Observem aqui, gente, ó, que tem um prolongamento na nota Dó. Não tem um ponto de aumento aqui, então eu estou prolongando ela com esse hífen aqui. Então eu inicio aqui e falo Dó, tá? Porque há um prolongamento, há um ponto de aumento que está aumentando o valor dessa nota. Então eu vou prolongá-la, tenho que pronunciar esse prolongamento da nota, tá? As notas musicais, eu não vou solfejar só todas elas de uma maneira genérica, falando a sílaba tá. Eu vou pronunciá-las de acordo com o nome de cada nota. Se for a nota Dó, eu vou falar Dó. Se for Ré, eu vou falar Ré e assim sucessivamente. Respeitando o quê? O valor musical. Lembrem-se que agora vocês já têm posse do conhecimento de fórmulas de compasso. Então vocês já podem definir qual figura vai valer um tempo no compasso, qual figura vai valer meio tempo no compasso, e à medida em que vocês sabem dessa informação, vocês têm condição de cantar o nome das notas, respeitando a duração de cada um. Então, se ali eu tenho, no primeiro tempo do compasso, uma semínima pontuada, eu estou num compasso binário simples, um 2/4, eu já sei que 2/4, a unidade de tempo é uma semínima. Se eu estou pontuando uma semínima, eu estou acrescentando a ela o valor de uma colcheia, então semínima vale um tempo, colcheia meio tempo. Então aquela primeira figura vai valer um tempo e meio, tá bom? A próxima figura é uma colcheia, tá ali na nota Ré. Então o que eu vou fazer? Eu vou pronunciar essa nota Ré em meio tempo. E depois eu vou seguindo cada uma das notas conforme o valor delas. Nós temos ali duas semínimas no segundo compasso, eu vou ler o nome dessas notas, preenchendo o valor total de um tempo para cada uma delas. Depois ali, terceiro compasso, nós temos mais uma vez uma semínima pontuada e depois uma colcheia. Então eu vou ter que sempre fazer essa leitura seguindo, né, respeitando o que determina a fórmula de compasso. A figura que valer um tempo, eu vou ler o nome da nota e a duração da minha leitura dessa nota, do nome dessa nota, vai durar um tempo. Se a duração da figura musical for de meio tempo, nesta determinada fórmula de compasso, eu vou ter que ler o nome dessa nota em meio tempo. Perfeito? Agora, e as pausas, professor? Seguem da mesma forma em que ocorre no solfejo rítmico. Perfeito? Então, nada muda. Pausa de um tempo, eu vou falar um, pausa de dois. 1,
2. Pausa de 4 tempos. 1, 2, 3, 4. Perfeito? Ligaduras também, só vou prolongar a letra, né, a segunda letra da sílaba ali. Se for dó, eu vou falar dó. Se for ré, ré. Se for mi, mi. Se for fá, fá. E assim por diante. Onde houver o prolongamento, eu sempre vou pegar a segunda letra e prolongá-la, tá bom? Vamos lá. Tela cheia. Como todos vocês já estão vendo aqui, isso aqui está bem claro, essa questão do solfejo melódico, tá? Nada muda, só vou ter que ler o nome das notas. E agora eu pergunto para vocês, alguém tem dúvidas dos aspectos teóricos aqui que nós abordamos? O irmão falou alguma coisa, mas falou bem longe do microfone, não consegui ouvir nada. Repete aí um pouquinho mais próximo do microfone, por favor. Ah, tá bom. Então, gente, por que eu perguntei especificamente dúvidas com relação aos aspectos teóricos, né? Porque para eu fazer essa prática junto com vocês, precisa que nós estejamos no YouTube, tá? Então eu já peço para a secretaria estar enviando o link do YouTube aí para vocês, para que nós possamos continuar essa aula lá no YouTube, tá bom? E lá a gente vai mostrar alguns exemplos para vocês que vão ajudar vocês, algumas dicas que vão ajudar vocês a desenvolverem o solfejo, tá? A reconhecerem de uma forma mais didática as células, né, rítmicas, os grupos de figuras musicais, para que isso ajude vocês quando vocês tiverem dúvidas, tá bom, gente? Então, reitero os avisos. Por favor, todos, desliguem os microfones, tá bom? Para que não fique reverberando nem a minha voz e nem o que está acontecendo aí na casa de vocês. Se quem quiser pode sair do Google Meet, tá bom? Daqui a gente já vai, quando acabar essas dicas, a gente já vai emendar nos exercícios de solfejo. Ou seja, já quem tiver aí impresso, já pega aquele exercício de solfejo, já esteja em mãos, porque quando eu acabar essa parte aí de passar para vocês os exemplos, essas dicas que eu vou dar aqui para vocês, a gente já vai iniciar a prática do solfejo dentro daquele exercício que nós passamos para vocês. Tá bom, gente? Então, vão indo para o YouTube. Eu vou dar aqui alguns segundos, peço que a secretaria já envie o link aí no chat do Google Meet. Vou dar aqui alguns segundos em uma tela de aguarde e logo a gente retoma para os exemplos e depois para os exercícios semanais de solfejo. Pronto, pessoal. Retornamos. E aí, agora eu acredito que boa parte de vocês já esteja no YouTube. Quem não tiver, por favor, vá indo aí gradualmente para o YouTube. E nós vamos iniciar agora um período da aula onde nós vamos passar para vocês umas dicas, né, para que vocês aprendam a assimilar de uma maneira mais didática, né, as figuras rítmicas com os seus respectivos valores musicais. Então, vamos aí. Colocar em tela cheia, porque esse conteúdo específico não está no material de vocês, tá bom? Vou colocar em tela cheia para que vocês acompanhem aí junto comigo. Então nós temos aqui, ó, algumas dicas para a realização do solfejo, tá? Então observem aqui. Para ajudar a entender a correta execução das divisões rítmicas do solfejo, podemos associar as figuras musicais às pronúncias de palavras que já conhecemos. Por exemplo, tá? Então eu tenho aqui, ó, esse grupo de figuras musicais aqui que são chamados de semicolcheias. E para cada semicolcheia, eu coloquei aqui, ó, uma sílaba da palavra ou do nome Carolina, tá? Então eu vou para ajudar vocês a assimilar, quando ver uma figura como essa, eu vou cantá-la dessa forma. Carolina, tá? Carolina. Por quê? Eu tenho aí 4 sílabas, tá? Então, para cada sílaba,
estará representando uma semicolcheia. Então, 1, 2, 3, 4, Carolina. Então, sempre que eu ver esse grupo de figuras musicais, ou seja, nos compassos simples, no caso um exemplo do compasso quaternário, eu estarei preenchendo um tempo com esse grupo de figura rítmica, né, que envolve o quê? 4 notas, 4 figuras musicais de igual duração. E para que a gente entenda de uma maneira melhor, mais didática, como que a gente vai fazer? Eu vou ficar repetindo séries de 4 semicolcheias para vocês entenderem, né? E pronunciando essas sílabas aí da palavra ou do nome Carolina, tá? Então vai lá. Carolina, 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 Carolina. Vai ficar a mesma coisa que se eu contasse 4 figuras. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, quando eu ver lá na partitura que eu vou querer solfejar ou no exercício de solfejo, quando eu ver um grupo de 4 semicolcheias, para facilitar a minha vida, se eu tiver dúvida na leitura, eu vou fazer o quê? Eu vou lembrar dessa palavrinha, tá bom? Carolina, tá? 1, 2, 3, 4. Então, este grupo, esta célula rítmica, eu posso executá-la dessa forma. 1, 2, 3, 4, Carolina. 1, 2, 3, 4, Carolina. Tá bom? Ali, depois eu dei o exemplo da semínima, né? Lembrando, esses exemplos aqui a gente está aplicando para os compassos simples, tá bom? Então ali, ó, eu dei o exemplo da semínima e eu representando ela pela palavra vai. Então vamos imaginar que eu tenho em um trecho musical, em um compasso, 4 semicolcheias e depois eu tenho uma semínima. Como que ficaria o solfejo rítmico, né, dessas notas, a divisão rítmica perfeita dessas notas? Eu poderia, se eu estivesse com dúvida, substituir cada uma das semicolcheias pelas sílabas da palavra Carolina e a semínima pela palavra vai. Então ficaria assim, ó, para eu entender a divisão rítmica. Só esse primeiro grupo aí de 4 semicolcheias e uma semínima. Ficaria assim, ó. Eu vou repetir sucessivamente, né, várias vezes aí, para que vocês entendam. Vai ficar o seguinte, ó. Carolina vai, Carolina vai, tá? Então, por que que nós preenchemos, nós sugerimos que vocês utilizem a palavra vai? Porque é uma palavra que é composta por uma sílaba só, tá bom? Que é justamente o tempo que essa figura vai representar no caso de um compasso simples, por exemplo, o 4 sobre 4. Então, desta forma, se eu estiver em um compasso simples e alguém me pedir para solfejar, bater uma dúvida, né, sobre a duração das figuras musicais, eu vou me lembrar disso aqui, dessa dica que o professor passou para mim. Se passarem aí para mim 4 semicolcheias e uma semínima, eu não estou dizendo para vocês, é importante aqui esclarecer que o solfejo deve ser executado falando aí, Carolina vai, Carolina vai. Não, não é isso. Eu estou falando que se vocês tiverem dúvidas com relação à duração correta das figuras musicais, vocês devem procurar associar alguma palavra que tenha a mesma quantidade de sílabas da figura ou do grupo de figuras musicais que você está querendo representar aí, para te ajudar a entender como que ficaria a divisão rítmica disso, tá bom, gente? Então, repetindo esse trecho aí, ó. Por enquanto eu só tenho 4, né, nessa execução que eu vou fazer aqui cantando junto com vocês, eu só vou executar 4 semicolcheias e esta semínima que está ali. Então, vou repetir algumas vezes para que vocês entendam. Vai ficar o seguinte, a execução desses dois grupos. Carolina vai, Carolina vai. Se fosse um compasso binário, eu teria que marcar dessa forma aqui, ó. Carolina vai, Carolina vai, tá bom? Isso é uma forma de ajudar vocês a entender como é que ficaria a divisão rítmica destas figuras musicais. Bateu aquela dúvida? Poxa, eu não lembro mais como é que eu executo esta célula rítmica, né? Esse grupo de figuras musicais. Eu vou lembrar desta aulinha, dessa dica que o professor Henrique passou. Eu vou associar com alguma palavra que tenha a mesma quantidade de sílabas para que eu entenda como que vai ficar a execução, né, a divisão rítmica desta célula, desse grupo de figuras musicais.
Ali no final, põe tela cheia, talvez vocês não consigam ler direito. As colcheias, eu coloquei aqui ó, a palavra casa, tá? Mas, repito, depois nós teremos aí no próximo slide, eu vou mostrar para vocês que eu poderia também representar por outra palavra, todavia que tivesse a mesma quantidade de sílabas que eu tenho nesta palavra aí, tá bom? Então eu coloquei casa, por quê? Porque tem duas sílabas, mas se eu poderia falar gato, poderia falar bola, poderia falar rato, qualquer palavra que tenha duas sílabas se encaixaria. E aí, ó, para cada colcheia eu vou falar uma sílaba. Então, casa. Então, eu vou ler aqui, ó, esta linha inteira. Então vai ficar aqui, ó, Carolina vai casa, tá bom? E aqui embaixo nós temos outros exemplos, tá? Que a gente pode aplicar dessa mesma forma. Mas o importante é que a gente procure respeitar sempre a quantidade de sílabas que tem, tá bom? Então, eu vou avançar aí para mostrar justamente essa questão que eu falei para vocês, né? Tela cheia para a gente ler junto. Esta forma de assimilar as células rítmicas pode ser empregada utilizando diversas palavras, porém, recomenda-se que a quantidade de sílabas na palavra escolhida seja coerente com a quantidade de figuras que ela irá representar. E aqui a gente deu o exemplo, né, de eu representar também as colcheias, em vez aqui, ó, no exemplo anterior eu estou usando casa. Aqui eu já estou usando gato, né? Aqui no exemplo anterior eu estava representando essas 4 semicolcheias, né, com o nome Carolina, né, porque tem 4 sílabas. Aqui, ó, eu já estou falando picareta, tá? Então são sílabas que eu tenho que respeitar esta coerência. 4 sílabas para 4 figuras musicais. Aqui eu tenho 2 figuras musicais, 2 sílabas. Então, gato, bola, tá bom? E aí a gente vai proceder agora um breve exemplo, tá? Atentando para as dicas que eu passei para vocês, né? As primeiras dicas. Então aqui embaixo, ó, observem as dicas. Vou pôr na tela cheia, tá? Então nós vamos chamar esses grupos de figuras musicais. Inicialmente eu vou chamar de Carolina, tá? As 4 semicolcheias eu vou chamar de Carolina, tá? E a semínima que está representada aqui, ó, eu vou falar vai. As colcheias eu vou falar casa. E a semínima, mais uma vez, eu vou falar vai. Então aqui, ó, se eu fizer a leitura, vai ficar aqui, ó, Carolina vai, casa vai. E eu tenho que respeitar sempre a divisão. Eu repito, está escrito aqui embaixo, tá? É importante frisar que esta não é a forma correta de se executar um solfejo. Todavia, pode ser utilizada como referência quando surgirem dúvidas no momento da execução. Tá bom, gente? Então isso aqui é para ajudar. Bater uma dúvida na minha cabeça, como é que eu executo? Eu vou Carolina, Carolina, Carolina. Então eu vou repetir sucessivamente a palavra Carolina para eu entender como é que fica a divisão rítmica desse grupo de 4 semicolcheias, tá bom? As colcheias, eu coloquei o exemplo de casa, então eu vou ter que raciocinar, que eu vou ter que, para cada subdivisão, eu vou ter que falar uma sílaba. Então vai ficar aqui, ó, casa, 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 casa. Em vez de eu contar aqui, ó, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, para me ajudar a entender como é que vai ser a divisão rítmica desta célula de 2 colcheias, eu vou falar casa, casa. Poderia, tem que ser obrigatoriamente casa, professor? Não, até porque isso aí eu posso nunca descobrir o que está passando na cabeça de vocês, qual que é a palavra que vocês resolveram utilizar para associar a esta figura rítmica. Repito, tem que observar, tem que se atentar para que tem que ser coerente a quantidade de sílabas da palavra com a figura, né, com a quantidade de figuras musicais que vocês querem representar, tá bom, gente? Observem só isso aí. Agora a palavra tanto faz. Se eu quiser representar uma subdivisão do compasso binário aí, representada nesse caso, né, eu tenho aí um 2/4, portanto, a subdivisão nesse compasso será representada por 2 colcheias, a subdivisão da unidade de tempo. Então ficaria aqui, ó, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2.
Eu poderia representar com casa, né? 2 sílabas. Casa, 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 casa. Professor, não gosto de casa. Eu quero falar gato. Então eu vou falar gato, 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 para entender. Uma metade do tempo e outra metade do tempo. São 2 subdivisões, portanto, 2 frações iguais de tempo, né? Subdividindo a unidade de tempo. Então, não gosto de casa, nem gosto de gato. Eu gosto de rato. Então eu vou falar aqui, ó, rato, 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 rato. Independente do que eu escolher, se tiver 2 sílabas, eu vou entender como que eu devo pronunciar, né? Como eu devo solfejar, né? Em termos de divisão proporcional, a divisão rítmica desta célula rítmica aí, que é a de 2 colcheias, tá bom? Então, qual é a palavra? Tanto faz. Tendo a coerência entre a quantidade de sílabas e a quantidade de figuras musicais, tá perfeito. Então, quando eu quiser representar um grupo de 4 semicolcheias, não necessariamente eu preciso usar a palavra Carolina, 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 Carolina. Eu posso usar qualquer outra palavra que tenha 4 sílabas. Como eu dei o exemplo ali no slide anterior de picareta. 1, 2, 3, 4. Picareta, 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 picareta. Tem gente que fala taturana. Também tem 4 sílabas. Tanto faz. A palavra independe. Taturana, 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 taturana. Tanto faz. O importante é o quê? Eu entender, né? Eu associar a quantidade de sílabas que tem nessa palavra com a divisão rítmica desta célula que eu estou tentando representar. Feito essa compreensão, né? Se eu conseguir esta associação, tenho lá 4 sílabas e eu tenho 4 figuras rítmicas a serem representadas, tá perfeito, tá bom? Qual é a palavra? Isso aí é peculiar, compete a cada um de vocês decidir como que vai se aplicar. Todavia, hoje aqui na aula nós vamos utilizar estes exemplos dessas dicas que eu coloquei aqui do lado para vocês. Esta é a forma correta de se executar um solfejo? Não, tá bom? É apenas uma dica para que vocês entendam a proporção dos valores, a divisão correta dos grupos de figuras musicais, tá bom? Isso aí vocês vão fazer mentalmente só para vocês. O solfejo vocês vão continuar falando lá, tá? Para figuras positivas e as pausas vocês vão falar cada uma conforme a sua respectiva pausa. Se for pausas curtas, a letra E. Se for pausas de um tempo para mais, né? A pausa de um tempo a gente fala 1, pausa de 2, 1, 2, pausa de 4 tempos, 1, 2, 3, 4. De acordo com a quantidade de tempos dessa figura negativa. Perfeito, gente? Então vamos lá. Tela cheia. E vamos aí acompanhar como que vai ficar para nós este pequeno exemplo de execução, tá bom? Perfeito, gente, é isso aí. Então, como que ficou este exemplo aí que eu acabei de cantar para vocês? Aliás, que o computador acabou de executar para vocês, tá? Se nós formos seguir a forma como eu passei aí este exemplo na tela, vai ficar a seguinte, ó, eu vou ler o que está lá na tela e aí eu peço que vocês acompanhem aí na casa de vocês a execução, tá? Eu vou contar aqui 2 tempos fora, ou seja, 2 tempos antes de eu iniciar a execução, e eu vou fazer com a marcação correta dos tempos, tá? Como se eu estivesse solfejando, fazendo o exercício propriamente dito de solfejo, tá? Vamos lá. 1, 2, Carolina vai, Carolina vai, Carolina casa, casa vai. Perfeito, gente? Então vai ficar desta forma. Foi exatamente isso que o computador fez aí para vocês, tá bom? Ele tocou com um teclado, né, com um piano, executou exatamente isso. E qual que é a essência dessa dica? É que a gente associe os grupos musicais, as figuras rítmicas aí, né, a uma determinada palavra para quê? Quando surgir a dúvida, eu vou me lembrar de uma determinada palavra que tem a mesma quantidade de sílabas que aquela figura, aquele grupo de notas, e eu vou utilizar essa figura
para sanar a minha dúvida. Professor, se eu estiver na prova de solfejo, eu vou falar Carolina vai, eu vou falar picareta, ou seja lá qual for. Não, você vai solfejar, seja lá um solfejo rítmico ou um solfejo melódico. Se for melódico, vai cantar as notas. Se for um solfejo rítmico, vai cantar só as figuras musicais. Se forem figuras positivas, vai falar a sílaba tá. Se forem figuras negativas, você vai falar de acordo com qual for a duração dessa figura. Pausas curtas, a letra E, pausas longas de acordo com a quantidade de tempos dessa pausa, tá bom? Isso é apenas um exercício para que vocês entendam uma forma que pode ajudar vocês quando surgir a dúvida de como eu devo executar aquele grupo de notas, tá? Mais uma vez eu vou executar sozinho aqui esse texto musical que está aqui em cima, tá? Eu vou até colocar em tela cheia para que vocês vejam antes do computador executar, tá bom? Deem uma olhada aí, tá? Nesses grupos de nota, vou circular aqui, ó. Primeiro grupo, né, de semicolcheias, uma semínima, outro grupo de semicolcheias, outra semínima, esses dois grupos eu vou falar aqui, ó. Carolina vai, tá bom? Carolina vai. Carolina gato ou casa vai, tá bom? Então tanto faz, eu posso falar o que eu quiser. Nesse exemplo a gente padronizou casa. Ah, eu quero mudar, professor, eu vou falar gato, tanto faz. Ah, eu não gostei de gato nem de casa, eu vou falar rato. Pode ser, tá? Nesse aqui a gente pede que siga desse exemplo porque foi o que a gente colocou na tela. Mas você, individualmente, pode fazer da forma que for mais conveniente para você, tá bom? Mais uma vez eu executando, depois da minha execução, o computador vai executar com vocês e, por fim, nós vamos entrar nos exercícios de solfejo, aí já não mais dessa forma, o solfejo propriamente dito, o solfejo rítmico que a gente está passando semanalmente para vocês, e aí eu já não estarei aqui ao vivo, tá bom? Isso aí é gravado, o exercício que vai entrar depois, perfeito? Então vamos lá, última vez comigo, depois de mim, o computador executa e depois nós vamos direto para os exercícios semanais de solfejo. Tá bom? Vamos lá? 2 tempos que eu vou contar fora. Então eu vou contar 1, 2 e depois a gente inicia. Tá? 1, 2. Carolina vai, Carolina vai, Carolina casa, casa vai. Tá bom? Perfeito? Vamos lá? Tela cheia e vamos ver agora com o computador. E, gente, agora é o momento que eu peço que vocês, cada um na casa de vocês, sigam a pronúncia do jeitinho que está aí na tela. Tá bom? Para que vocês entendam a dinâmica desse exercício. Perfeito? Vamos lá, tela cheia e vamos executar aí cada um de vocês na casa de vocês da forma como está previsto aqui, tá bom? Mais uma vez. Perfeito, gente. Eu espero que tenha ajudado essa dica aí vocês, tá? Espero que tenha ajudado bastante. Sempre que tiver dúvida, procure associar mentalmente, tá? Para que vocês lembrem como que é a execução correta da divisão rítmica, tá? Repito, leiam esta observação. É importante frisar que esta não é a forma correta de se executar um solfejo, tá bom? Estamos em uma disciplina aqui de teoria musical. No âmbito da teoria musical existem regras para a execução de um solfejo rítmico e de um solfejo melódico. Nós já passamos isso para vocês, tá? Todavia, como está escrito lá, pode ser executada como referência quando surgirem dúvidas no momento da execução. Então isso é para ajudar vocês. Como o próprio nome disse aqui, ó, é uma dica, tá bom? Que o professor passou para vocês, para no momento que você estiver sozinho na casa de vocês, né, não ter o professor ali do lado para tirar a dúvida, procurem associar as figuras musicais da forma como está associado aqui. Tá bom, gente? Agora vamos todos nós para a prática do solfejo. Peguem aí a folha de vocês, quem conseguiu imprimir, quem não conseguir, acompanha ou coloca na tela de um computador, de um tablet ou no celular e vamos praticar esse exercício tão importante para nós, que é o exercício de solfejo.
Então, pessoal, a partir dessa semana, como nós iniciamos o solfejo na aula passada, em todas as aulas nós vamos incluir na videoaula exercícios de solfejo para vocês estarem praticando junto com os vídeos, tá? Como o professor Marcos já tinha explicado, fiquem tranquilos, se tiver dificuldade, pause o vídeo, volte e assista novamente, execute novamente o exercício junto com o vídeo, tá bom? Então nós vamos iniciar aí o exercício de solfejo de hoje em um compasso binário, tá correto? Aí vocês vão acompanhar na tela o exercício. A primeira execução do exercício vai ser feita com o programa tocando junto com a leitura, né, junto com o solfejo, do início ao final da partitura que a gente vai passar de exercício para vocês. Uma observação, a gente vai distribuir também o arquivo PDF desses exercícios para vocês estarem acompanhando. A gente recomenda cada um, dentro das suas condições, faça a impressão desses exercícios para poder acompanhar junto com a execução do exercício aqui na aula. Quem não puder, tente acompanhar aí, assista ao vídeo, por exemplo, no computador, acompanhe o exercício no celular, de alguma forma. Em último caso, nós estaremos projetando também na tela para que vocês possam acompanhar a execução durante o exercício, né? Mas eu peço que, em todo caso, você consiga imprimir ou não esse material, que você passe esses exercícios a limpo no seu caderno de música para praticar a grafia musical e para você ir exercitando com o seu caderno de música, independente de estar acompanhado do vídeo ou não, você poder ter esses exercícios, uma cópia deles sempre no seu caderno de música. Isso é muito importante, você ter um arquivo pessoal seu de todos os seus exercícios, para que, por acaso, em alguma eventualidade você fique algum tempo sem ter contato, você pode pegar o seu caderno e rever aquele assunto novamente, tá bom? Certo, pessoal? Então, agora vamos para o exercício. Nesse primeiro vídeo, o computador vai executar esse compasso binário, né? Vamos iniciar com o compasso binário. O computador vai executar acompanhando vocês. Aí vocês façam o solfejo desse exercício acompanhando o computador que vai estar executando aí junto com vocês, tá ok? Vamos ouvir aí o exercício. Isso, ouviram o exercício? Facinho, né? Um compasso binário, super tranquilo de fazer. É importante, executem sempre todos os exercícios que a gente passar, seguindo a marcação dos tempos, tá? Nos moldes que nós passamos para vocês, o compasso binário, ternário e quaternário, conforme o caso. Agora nós vamos repetir esse mesmo exercício, porém, dessa vez o computador só vai marcar os tempos, para que vocês cantem sozinhos o solfejo desse exercício aí do compasso binário. Vamos aí para o exercício. Bacana, é isso aí. Pessoal, como nós já falamos, vamos repetir. Sentiu dificuldade, pausa o vídeo e volta ali de onde você sentiu dificuldade. Faça quantas vezes for necessário para que você complete a execução sem erros, tá bom? Vamos agora para o segundo exercício, é um compasso ternário. Vamos ouvir o exercício em que o computador ele vai acompanhar a execução, ele vai tocar junto com o solfejo, tá bom? Vocês
cantem, né? Vão fazendo o solfejo também. Dessa vez vocês vão ter a ajuda do computador para executar o exercício. Vamos ouvir. Perfeito, é isso aí. Agora, só vocês. Vamos ouvir o mesmo exercício. Dessa vez, o computador só vai marcar os tempos e vocês vão fazer o solfejo completamente sozinhos, acompanhando aí a partitura na tela. É isso aí. Continuem assim. Muito tranquilo esse exercício. Conforme você vai pegando o jeito, vai ficando bem fácil, bacana para você praticar, né? E, repito, é muito importante praticarmos. Sem a prática, a gente não vai conseguir progredir, tá bom? Agora vamos para o exemplo do quaternário. Nos mesmos modos dos exercícios anteriores, o computador vai iniciar acompanhando vocês no solfejo e na próxima execução vai ser só vocês. Essa agora ainda com o computador acompanhando. Vamos ouvir aí. Ótimo, agora o mesmo exercício, porém o computador só vai fazer a marcação dos tempos. Vocês estão encarregados aí de fazer o solfejo sozinhos, acompanhando a partitura na tela ou quem conseguiu imprimir. Não esqueçam de fazer a marcação dos tempos, tá bom? Vamos lá. Bom, pessoal, por hoje é só. Todas as aulas daqui em diante nós vamos incluir exercícios de solfejo, né? Além dos exercícios semanais. Pratiquem, pessoal. À medida que nós vamos avançando, são conteúdos mais difíceis, exigem uma prática, exigem dedicação, né? Mas não é impossível. Todos conseguem, não existe uma pessoa que, não, música não é para mim, eu não tem jeito, não vou conseguir aprender. Todo mundo é capaz, todos nós conseguimos fazer. O que depende, né? O que vai variar? É o tempo que nós vamos dedicar a isso. Quanto mais tempo a gente se dedicar ao estudo, mais rápido a gente vai aprender, mais rápido a gente vai dominar tanto a teoria quanto a prática, tá ok? Então, que todos vocês tenham uma semana abençoada, fiquem na paz do Senhor, vamos continuar aí orando uns pelos outros e pedindo a Deus para que essa tempestade passe logo e a gente possa retomar os nossos contatos aí pessoalmente, as nossas aulas e o convívio com todo mundo.